Bom dia, galera do 7º ano CDE do CPM do Lobato, professor Edivan. No caso aqui, eu estou substituindo o professor Edivan, sou Augusto Lacerda, mais conhecido como Lacerda. Iremos ver agora uma aula sobre conjuntos numéricos, os dois primeiros conjuntos, naturais e inteiros. Porém, faremos um breve histórico de como os homens tinham controle desses bens. Desde a antiguidade, que os homens já procuravam controlar seus bens. Eles associavam pedras. Exemplo, eu tinha uma ovelha, eu associava uma pedra. 2 ovelhas, 2 pedras. E assim sucessivamente. Tanto que a palavra pedra vai dar origem ao que chamamos de cálculo. Tanto que quem tem cálculo renal tem pedra nos rins. Só um breve histórico. Depois vieram outras maneiras desse controle dos bens. E aí, mais na frente, surgem os algarismos que nós temos. Quem não lembra, vocês já estudaram ano passado, nós temos 10 algarismos no número 0, do algarismo 0, desculpe, até o algarismo 9, que aí vai formar os números. E aí surgem os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que nós temos é o conjunto dos números naturais. O nome já está dizendo, natural vem do princípio de contagem, de coleção, de você ter controle. E quem são esses números naturais, representados pela letra maiúscula N? São os números inteiros positivos, incluindo o zero. Então, N é igual ao conjunto dos números inteiros positivos, incluindo o zero. Certo? 0, 1, 2, 3. As reticências significa que vai até infinito, ou seja, que podem ser acrescentados mais números, número 20, 30, 50 e aí vai. Relembrando, a letra, todo conjunto numérico é representado por uma letra maiúscula, neste caso de N naturais. Um subconjunto de N importante. Em qualquer conjunto numérico, independente de N, esse asterisco, esse símbolo, significa que o zero não vai se fazer presente. Vai ser todos os números, excluindo o zero. No caso aqui, N asterisco, como N é natural, são os números naturais sem o zero. Ó. Cadê o zero, ó? Lacerda? Não se encontra presente, porque esse é um subconjunto do N, conjunto dos números naturais, excluindo o zero. Ó, só para fortalecer, asterisco, N total, N asterisco é o N, excluindo o zero. Conjunto dos números naturais sem o zero. Aí surge uma necessidade de se medir, por exemplo, temperaturas negativas, a questão da altitude, latitude. E aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou usar esse termo negativo? Se criou o símbolo para o conjunto negativo e aí aparece o conjunto dos números inteiros. Houve uma necessidade de se ampliar. E quem são os números inteiros? Todos os números positivos e o zero, que são os naturais, acrescentando agora a parte negativa. Então ele vem de menos infinito e vai até mais infinito. Aqui você vai descendo, ó, menos 10, menos 8, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então da esquerda vem os números negativos, à direita os números positivos. Vale lembrar e fazer uma observação que o conjunto dos naturais, olha eles aqui, ó, essa parte para cá são os naturais, está dentro do conjunto dos números inteiros. E como é que é representado? Que letra representa o conjunto dos números inteiros, Lacerda? Z. Z maiúsculo é conjunto dos números inteiros. Depois veremos mais alguns subconjuntos desses números inteiros, mas em um outro momento de estudo. E outros conjuntos numéricos que vão acrescentando. Por enquanto ficaremos nos naturais e nos inteiros. Outra parte importante que é bom sabermos: simetria. Um número é simétrico oposto quando eles apresentam a mesma distância, porém os sinais deles serão contrários, pois se ele andar para a direita será positivo, se ele andar para a esquerda será negativo. Exemplo, a distância de 0 a mais 1 para a direita é a mesma de 0 para menos 1, isso é simetria, ó. Isso é uma simetria, igual ao nosso rosto. Se a gente dividisse nosso rosto no meio, teria uma simetria. Mais 2, por exemplo, se andou 1, 2, andou para a esquerda, menos 1, menos 2, a gente usa o menos só para caracterizar que está no sentido contrário, para o lado negativo ou para o lado positivo.
Então, ó, resumindo, quem é o simétrico de 1? Menos 1. Quem é o simétrico de menos 20? Mais 20. Quem é o simétrico oposto de 6? Menos 6. Quem é o simétrico oposto de menos 5? Mais 5. O mais, gente, tanto faz escrever ou não. Esse 5 e esse 20 aqui é a mesma coisa que mais 20 ou menos 20. Quando a gente tira o sinal, a gente fala em valor absoluto. Ok? Olha o que eu falei. Houve a necessidade de medir temperaturas negativas, então se criou. Na anterior era o eixo das abscissas, o eixo horizontal. Se eu considerasse aqui um eixo vertical, o eixo das ordenadas, o eixo Y, nesse termômetro o zero se encontra aqui, e nós temos abaixo menos 10 e menos 20 acima, então valores abaixo do zero negativo, valores acima do zero positivo. A mesma coisa você vai ter com profundidade e altitude, altitude para cima, profundidade para baixo. Exemplificando, se eu tenho uma temperatura de mais 10 graus Celsius, ela está acima do zero 10 graus. Se eu tenho uma temperatura de menos 3 graus Celsius, ela está abaixo do zero 3 graus. Até aí, tudo tranquilo, né? Vou dar exemplos agora práticos também, para as operações com números inteiros, que às vezes atrapalham esse sinal positivo e negativo. Galera do 7º ano, continuando aí, ó. Como eu estava dizendo, para fazer as operações com números inteiros, que às vezes atrapalham o sinal negativo e positivo, eu vou fazer aqui de uma forma bem prática, certo? De uma maneira bem rápida e prática. Vamos associar aqui dinheiro que ninguém esquece. Imagine que você tenha débito. Quem deve geralmente é uma coisa negativa, ok? Já crédito, quem tem crédito é uma coisa positiva. Então, débito negativo, crédito positivo. Então, exemplo, ó, se alguém me pede emprestado, algum de vocês me diz, professor, me empreste 20 reais. Você está em débito comigo de 20, correto? Aí você vem e me paga com 50 reais. Se você você me devia 20, você me pagou 50, você vai ficar com 30. Vamos ver como é que isso se processa. Todo mundo entende com dinheiro que se você me pagou dos 20, 50, você ficou com 30, ó. Mas como é que ocorre isso nas operações matemáticas? Ó, lembrem, se o débito era de menos 20, que era negativo, quando você me deu mais 50, ficou 30. Ok? Um outro exemplo. Agora, você olhou sua conta bancária, então pediu emprestado, você está no débito de 100. E aí, de repente, você vem e paga 50. Você quitou a dívida? Não. Você continua devendo 50, logo menos 50. Ok? Então, menos 100 mais 50 fica menos 50. Aí, na operação com números inteiros, quando os sinais são diferentes, nos dois casos, você subtrai e conserva o sinal do maior. O maior aqui é negativo, ficou negativo. O maior em termos de valor absoluto. Aqui, você tem mais 50, fica sempre para mais. Um outro exemplo agora. Se você me pediu 10, ficou 10 negativo. Depois me pediu mais 20, também negativo. Você me deve quanto, gente? 30. Então, ó, nesse caso que não é, eu tinha menos 10, que era um débito de 10, fiquei com mais, pedi mais 20, no caso, vou ficar com um débito de 30. Agora, se eu tinha 50 positivo de crédito e ganhei na mesada de meu pai mais 20, imagine que fosse a mesada que seu pai deu 50 no meio mais 20, você juntou, você passa a ter quanto? 70, ó. Então é assim que ocorrem as operações com números inteiros. Espero que tenha ficado claro. Finalizando, galera, módulo de um número. Temos aqui, ó, módulo de um número, na verdade, esse símbolo em matemática significa módulo. O que é que vai acontecer com o módulo? Toda vez que você tiver módulo de um número, como aqui, módulo de 0 é 0, módulo de menos 5, 5, módulo de mais 5, 5, e assim, se eu tiver módulo de menos 20, 20,
O módulo, na verdade, vai dar o valor absoluto do número. O que é o valor absoluto do número? O número sem o sinal, seja ele positivo ou negativo. É muito mais interessante no momento do número negativo, que é o que vocês fazem mais confusões. Toda vez que tiver um número negativo dentro dessa simbologia de matemática que nós chamamos de módulo, ele vai ficar o valor positivo, ou seja, sem o sinal, o valor absoluto. Bons estudos, até a próxima.